professor? Eu acho que a surpresa, Gabi, Chico e Rodrigo, é a disfarçatez. Porque que ele pense que os 800 milhões são pouco, nós até compreendemos. Porque veja, Gabi, se só o Flávio Bolsonaro conseguiu roubar do Daniel Vorcaro por baixo 61 milhões de reais, e se o filme, o Dark Horse, em todas essas arrecadações chegou a 300 milhões, que não foram evidentemente gastos no filme, então para o Valdemar Costa Neto, 800 milhões para o fundo eleitoral é pouco. Isso é muito característico da elite econômica brasileira e do tipo de liberalismo que nós temos no Brasil, porque no Brasil funciona assim, é o que eu chamo do liberal do bolso alheio. Você é liberal no bolso do outro. Se trata do outro, você precisa cortar gastos, racionalizar a despesa pública, fazer um ajuste fiscal rigoroso, acabar com o benefício social. Mas quando se trata, como tentou o Davi Alcolumbre, tentou porque o Supremo Tribunal Federal vai tornar inconstitucional, mas como tentou o Davi Alcolumbre de dar um presente para o agronegócio de centenas de bilhões de dólares, faz-se. Quando se trata de um benefício mínimo para a população, é impossível. Isso é o retrato acabado da disfarçatez como método que define boa parte da elite econômica. Gabi, o pior de tudo é que não é só brasileira. Esse tipo de disfarçatez, essa falta total de pudor, caracteriza hoje a elite global. Perfeito. Exatamente. É por isso que eu falei em momento Maria Antonieta, né? Quer dizer, você está no momento de os bilionários, a própria Copa do Mundo, né? O preço dos ingressos, a gente comentava aqui ontem, professor, que é um evento para a elite, não é só dos Estados Unidos, para a elite mundial, porque o preço dos ingressos é absurdo. A classe média dos Estados Unidos não vai conseguir ir no jogo. Eu imagino os latinos que vivem nos Estados Unidos, que adoram futebol, pelo preço que estão cobrando. E hoje o Elon Musk virou trilionário, né? É isso, a gente vai falar disso. A gente vai falar, agora, desculpa, estou falando antes da hora. Que é um personagem... E, Rodrigo, os Estados Unidos retiraram, a Federação Americana retirou os ingressos comprados por turistas iranianos. Sim. E você, o fato de você... Gabi, você pode comprar a passagem, comprar o ingresso, obter um visto válido no consulado americano, portanto, pagar pelo visto, mas você pode não entrar no país, porque na imigração eles podem decidir que você não deve entrar. Mesmo entrando nos Estados Unidos, você pode ser abordado pelo ICE em qualquer momento, no estádio, nas imediações do estádio, no seu hotel. Quer dizer, não somente é um ingresso absurdo, de uma total exclusão, Rodrigo, mas o fato de você comprar o ingresso com sacrifício não assegura que você assistirá ao jogo, se você for de um país indesejável, que para os Estados Unidos somos todos nós. Eu quero aproveitar e chamar todos que nos acompanham aqui para participar da nossa sala viral, que é a sala de discussão do dia, que é a Copa da Exclusão. É justamente sobre esse assunto que a gente está debatendo aqui. Então tem a nossa sala do N2 sempre, e essa é especificamente para conversar sobre a Copa do Mundo e todas essas decisões que estão sendo tomadas, né, pelos Estados Unidos e algumas pela própria FIFA, como a que a gente trouxe aqui sobre a decisão de mudança em uniforme, né, da seleção do Haiti, por exemplo. Do Haiti. Mas, professor, isso tudo, assim, diariamente a gente está trazendo aqui todos os desmandos, né, os absurdos, não vamos dizer, não deixa ninguém surpreso, porque é uma bandeira até de campanha do Donald Trump, então ele só está aplicando isso também como país sede da Copa do Mundo. Sim. Mas vamos trazer esse personagem da extrema-direita também, que é o Elon Musk, que agora se tornou o primeiro trilionário do mundo. Que coisa mais absurda, né, gente? Existia um trilionário. Mas com a entrada da empresa, a SpaceX, na Nasdaq, que é a principal bolsa de valores lá nos Estados Unidos, a fortuna do Elon Musk passou a ser estimada em mais de $1 trilhão. De acordo com a Forbes, as ações da SpaceX dispararam 21%, já logo no começo do pregão da Bolsa de Valores de hoje. A ONG Oxfam aponta que o Elon Musk agora acumula mais riqueza do que 46% da população mundial mais pobre junta. Então, olha o que... Gente, isso é muito, assim, Repete, por surreal. favor, Gabi, como é que é? Ele sozinho? Ele sozinho, o Elon Musk, acumula mais riqueza do que 46% da população mundial mais pobre.
E aí a própria Oxfam também calcula que 10% da riqueza do Musk, só 10%, tá, gente? Seria o suficiente para erradicar a pobreza extrema por um ano. Isso só 10%, tá? Uau. Então, Pois assim, é, Gabi. é surreal. Sabe que há algo de muito revelador na riqueza do Musk, e que é o surgimento de um governo, de uma plutocracia global, que será o governo de alguns poucos ricos, que faz fortuna da seguinte maneira. Vamos lá, no caso do Musk em particular, de maneira mais precisa. Herança. O pai do Musk é igualmente rico, não tão quanto o filho se tornou, mas ele é de família rica. 2, o Musk não teria desenvolvido nem a Tesla, tampouco o SpaceX, que são as duas principais empresas, sem subsídios generosos do governo norte-americano. Se calcula que a SpaceX, durante toda a sua trajetória, já deve ter obtido de subsídios do governo americano algo em torno de 28 a 30 bilhões de dólares de subsídio, mais ou menos como o plano Safra para o agronegócio no Brasil. Então, herança, subsídios governamentais, não apenas nos Estados Unidos. Lembremos do deslumbre do ministro da Comunicação, Fábio Faria, trazendo o Elon Musk para o Brasil. Vocês se recordam? Trazendo o Elon Musk para o Brasil, levando na Amazônia e prometendo todos os negócios do mundo. Ainda hoje, Gabi, parte do exército brasileiro usa a Starlink do Elon Musk. Então, eles fazem dinheiro, herança, mas esqueçamos a herança. Subsídios para principiar seus negócios. Mas não é um subsídio, não é um subsídio qualquer, são dezenas de bilhões de dólares para a Tesla e para o SpaceX. Para o SpaceX, o Musk faz algo que todo bilionário no mundo inteiro faz. O Trump, que teve todos os seus negócios pediram falência. Em algum momento, todos os negócios do Donald Trump, hotel, cassino, universidade, não importa, todos em algum momento entraram em falência. Quando você entra em falência, você tem o que se diz em inglês um break de imposto, você pode passar anos sem pagar imposto. Na campanha de 2016, o Trump se recusou a apresentar a sua declaração de imposto porque teria ficado claro que ele lançou mão sua vida inteira desse truque contábil. Declara um prejuízo. Se for um prejuízo considerável, você passa anos sem pagar imposto. Ao que parece, o SpaceX declarou prejuízos bilionários no início, que era a fase do investimento, e com isso o Elon Musk não paga imposto, Gabi. Então, vamos lá. Ele tem subsídios da ordem de dezenas de bilhões de dólares. Ele não paga imposto por esse artifício contábil. E não é só, Gabi, tem uma terceira fonte de fortuna do Elon Musk. Contratos com governos em todo o mundo. Ou seja, uma fortuna como a da Elon Musk só se constrói saqueando o Estado. O Elon Musk é um pirata contemporâneo. Se os piratas antigos iam para os mares para roubar, sobretudo, os galeões portugueses e espanhóis. E havia uma categoria de pirata que eu acho fascinante. Quando eu descobri, eu era criança, eu nunca esqueci, que era o Francis Drake, que virou meu ídolo durante um tempo. Ele era corsário. Sabe qual é a diferença, Chico, entre pirata e corsário? Eu nunca soube. Maravilha. Eles fazem a mesma coisa. Não é isso, Rodrigo? Mas o corsário recebia... Ih, a gente teve uma bem na hora de revelar. Eu ia finalmente aprender. Você sabe a diferença entre pirata e corsário? Não sei. Para mim era um sinônimo. Nunca soube que havia uma diferença entre pirata e corsário. Ele estava querendo dizer que o Elon Musk é mais corsário ou mais pirata? Isso que eu fiquei na dúvida, né? Agora um fato, né, Gabi, Chico? A gente sempre ouviu falar, no Brasil o capitalismo é cartorial, né? Você lembra disso, né? Sempre se falou, o capitalismo é cartorial porque aqui a burguesia sempre cresce a partir de benefícios do Estado. Os Estados Unidos não. Nos Estados Unidos é que as pessoas correm risco, é um capitalismo de verdade, em que o sujeito corre risco e só cresce se trabalhar, se for para o lado do empreendedor. Isso é bobagem, né? Porque o Elon Musk, que estava explicando aqui o Castro Rocha, é a maior demonstração de que esses acertos em que o Estado fornece o benefício para o sujeito crescer, escolhe alguns, se dá no mundo inteiro no capitalismo, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de escolher meia dúzia, a plutocracia, como ele chamou aí. Né? E tem momentos da história, como a gente teve aqui no Brasil, na hora das grandes privatizações,
que esse processo de gerar bilionários é feito pelo próprio Estado. Quando o Estado entrega a Vale quase de graça, ela estava fazendo uma fábrica de bilionários e outras nas telecomunicações, de tudo no Brasil. A Embraer, por exemplo, também, uma entrega. O Estado cria toda aquela estrutura, os estudos, a ciência, tudo, entrega depois. Mas eu acho incrível a vira-latice de uma parte inclusive dos jornalistas brasileiros, por exemplo, na época da Lava Jato. Não, porque aqui no Brasil, sabe, fortunas feitas à sombra do Estado, porque o Estado beneficiou e os caras ganharam. Gente, onde que não é assim? Hoje, pelo menos. Essa história, né, professor Castro Rocha, que os Estados Unidos são a pátria do liberalismo verdadeiro. Lá não tem capitalismo assim cartorial. Isso não existe mais, né? O Elon Musk, para mim, é a maior demonstração. Existe. Mas, por favor, professor, Rodrigo, complementa o seu raciocínio, porque está todo mundo esperando. Você Corsário e pirata. Corsário e pirata, por favor. O corsário recebia uma carta, que era a carta de corso, e ele era um pirata oficial. Então, por exemplo, e eu descobri isso muito jovem, eu nunca esqueci, Gabi, li na enciclopédia Conhecer, Lombada Vermelha, 8 anos de idade, Francis Drake, corsário. O corsário era um pirata que recebia uma carta de corso e assim agia oficialmente em nome de um reinado. Olha que maravilha. A Rainha Elizabeth tinha um pirata favorito, era o Francis Drake. Então o Francis Drake, quando roubava, ele roubava como qualquer pirata, mas ele roubava em nome da rainha. O Elon Musk, o Trump, há pouco tempo, numa entrevista, cometeu um ato falho, ele disse assim: não, nós ficamos com o petróleo da Venezuela. Nós somos piratas. Como ele é ignorante, ele não sabe a diferença de pirata e corsário. Mas é isso. Então, eu estava escutando o Rodrigo, o Chico agora, é isso mesmo, pessoal. Essa ideia de que é um empreendedor... A gente está com problemas, né, com o sinal do professor Castro. Pena. Não, acho que é até bom ele se reconectar, porque daqui a pouco ele vai fazer o comentário sobre literatura. Precisamos dele, né, Gabi? E no comentário sobre a literatura, né, não podemos fazer por ele essa parte. Está todo mundo esperando aqui, né? No exatamente. Nosso chat, ele volta. Legal também. Mas então ele explicou que o corsário era aquele pirata que atuava com uma carta oficial do rei, no caso, geralmente da Inglaterra, né? Eram os piratas. Com respaldo, né? Com respaldo oficial. Tinha uma certa legalidade o corsário. Vai lá pra gente e rouba os navios da Espanha e de Portugal, porque a Espanha principalmente, mas Portugal também, carregado de prata, né, e ouro, vai lá e rouba pra gente e a gente traz aqui pra Inglaterra. E assim se fez, né? Olha